Good morning, everybody! Braden Chase here e seja bem-vindo para mais um episódio de Segredos do Inglês com Braden Chase, que sou eu. E hoje eu queria falar sobre algo que talvez vai mudar a sua vida. Tá, então o que é? Você já ouviu, né? Se você está estudando inglês faz alguns dias, você já ouviu alguém falar. Você não pode traduzir, você precisa só falar inglês. Para de traduzir na cabeça. Tá. E eu concordo com isso. O que muitas pessoas deixam de lado é como? Como você vai fazer isso? Como você consegue fazer isso? Tá? Eu vou explicar por quê. E como você consegue fazer isso. Dar um pouquinho de exemplo aqui, né? Bem no início, eu vou ser muito direto com vocês, né? Bem no início não tem como. Você vai ter que ficar traduzindo palavra por palavra, vendo coisa, pega o dicionário, olha um tradutor, Google Translate, etc. Ponto final. Precisa. E não tem nada de errado com isso, tá? Você pode. Minha permissão, pode sim, tá? Porém, você não está falando inglês ainda, né? Você está fazendo tradução. E você precisa, aceitar isso de certa forma. Mas isso é nos níveis bem iniciais, né? Iniciante 1, 2, 3, né? Esses níveis bem iniciantes, tranquilo, não tem problema nenhum. Pega o livro, olha ali, pega a tradução, pega o dicionário, pega o Google Tradutor, não tem problema nenhum. Por exemplo, a palavra tree, né? No inglês, o que significa? Eu não sei. Cadê meu dicionário, meu tradutor? Tree. Nem sei como escrever. O que é aquela coisa ali? É uma árvore. Então, árvore traduz para o inglês tree. Tá. Então agora eu fiz a tradução e sei o que é. Né? Tree. Tree, árvore. Árvore, tree. Fez a tradução, tá todo mundo beleza? Você aprendeu alguma coisa. Beleza, tá? Comentário que se você só fizer isso, você não vai lembrar do assunto. Tá? Você precisa fazer certas tarefas para fazer com que aquela realização se torne algo permanente no seu mente, mas isso está fora de nossa lição de hoje. Como você faz para poder parar de traduzir? Então, eu já participei de vários grupos de pessoas que estão aprendendo inglês, ou chinês, ou japonês, ou etc. Né? Vários grupos e sistemas e tal. E o que é muito interessante para mim, para conversar com essas pessoas que conseguem falar bem e falar rápido, é que eles não fazem tradução de palavra para palavra, eles fazem tradução de significado. Tá? Voltando para a nossa árvore, a árvore que está ali, que você não dá para ver, mas imagina a árvore nas frentes da sua casa. Tá? Árvore. Se eu chamar aquela árvore de árvore, ou se eu chamar de tree, mudou? A árvore se importa? A árvore vai ficar triste se você chamar ela de árvore ou de tree? Alguma coisa no mundo real, na realidade, mudou por chamar de árvore ou tree? Não. A árvore é o que é, apesar do que você, independente do que você chama, de como você chamar o que é, chamar ela, né? A árvore. A árvore é a árvore. Mesma coisa com cadeira. A cadeira, se você chamar de cadeira, ou chair, que é cadeira no inglês, a cadeira é a mesma coisa, não muda. Ou até, vamos colocar outra língua aqui, voltando para a árvore, se você falar árvore, ou você falar tree, ou você falar que, a árvore não mudou, é o que é. Que, comentário, né, que é japonês por árvore, é a palavra que chama. Aí, o que você tem? Entendeu? O que está acontecendo, né? Se você não está traduzindo de palavra para palavra, ao invés disso, você traduz de coisa para coisa. Ou seja, a árvore é o que é. Se eu chamar ela de árvore, ou de tree, ou de que, é o que é. Não muda. E aí, vamos dar alguns outros exemplos disso. Quando você está traduzindo para você está aprendendo inglês, você precisa fazer essa mudança de perspectiva. Ao invés de ir de palavra para palavra, você vai de palavra para sentido
entendimento, e aí esse entendimento no inglês se expressa como assim. Aí, essa maneira que pessoas que são fluentes mesmo, eles não estão traduzindo o inglês para o português para o inglês, nada disso. Estão fazendo, tá, eu sinto isto, eu tenho essas ideias na minha mente, e no português se expressa essas ideias dessa maneira, e no inglês se expressa essas ideias desta maneira. Tá? Mas as ideias, as coisas, são idênticas. O que você está sentindo, seja amor, ou seja, love, é a mesma coisa. Tá? É a mesma coisa. Se você conseguir, né, como eu falei, mudar essa perspectiva de traduz de love para amor, amor para love, e faz, tá, eu sinto algo. Existe um sentimento disto, ou um comportamento disto, tá? Ou uma coisa disto, tá? E no português se traduz, se expressa, aliás, como amor, e se expressa como love, mas é a mesma coisa no final das coisas, tá? Nas minhas observações de dezenas de milhares de alunos e de pessoas que eu interagi com, pessoas fluentes e nativas e pessoas não nativas do inglês, as pessoas que conseguem níveis altos, né, de proficiência no inglês fazem isto automaticamente. Eles não sabem o que eles estão fazendo. Tipo, eu como professor estou explicando os passos, né, de como fazer. Mas já fiz várias entrevistas com essas pessoas. Quando eles chegam nesses níveis mais altos, é isso que estão fazendo, tá? Outro exemplo que vocês talvez saibam é WhatsApp, tá? Não WhatsApp, né? Isso é o aplicativo. WhatsApp. Isso é uma gíria nos Estados Unidos, significa e aí? E aí, no sentido de cumprimentar alguém, de falar, tá, e aí, como é que tá, cara? Né? Algo desse tipo. E aí? E aí usamos a palavra, a frase WhatsApp. Tá? Se você traduzir essas coisas, vamos começar com e aí. E aí significa e aí. O quê? Aí, aqui? Comigo? O que tem comigo? Não sei, não entendi. Se você fizer ao pé da letra a palavra e aí, não tem sentido nenhum. E aí o quê? Não entendi, tá? Mesma coisa com a expressão equivalente, né, no inglês. What's up? Literalmente, palavra por palavra, significa o que está para cima. O teto, chuva, céu, não tem sentido nenhum. Tipo, what's up? Não sei. Confusão pra caramba. Porém, essas duas frases têm o mesmo sentido. A mesma coisa. De cumprimentar algum amigo, de falar, e aí, como é que tá, cara? Esse sentimento, esse desejo de falar algo assim com alguém, de cumprimentar, de conversar, de começar, iniciar uma conversa com alguém, um amigo, um conhecido, é o mesmo sentimento. Todo ser humano tem esse mesmo sentimento. Apesar da língua. Isso é algo do ser humano. Tá? E no inglês se expressa esse sentimento, what's up? E no português se expressa esse sentimento, esse desejo em e aí? Entendeu? Se você conseguir mudar a ideia, tá? Traduzir palavra para palavra, em vez de disto fazer, tá? Eu sinto algo. Eu estou pensando algo. Como que eu expresso isso no português? Como que eu vou expressar isso no inglês? E francês, espanhol, etc. O ser humano, você é chave. Você é o alicerce das coisas, e seus sentimentos, suas ideias, seus conceitos, tudo que você está pensando, fazendo, é a base. E aí você expressa dessa maneira, ou expressa daquela maneira, ou expressa dessa outra maneira. Mas é você, seus sentimentos, suas ideias, é a base, tá? Então essa é a ideia para poder parar de traduzir na mente. Porque ficar traduzindo palavra para palavra, você sempre vai ficar amarrado, tá? Porque tem muitas palavras no inglês que tem tradução de inglês português ou um tipo de, chamamos de cognato, palavras super similares, né, inglês português. Mas tem muitas coisas que não tem nada a ver, tá? Você faz tradução de lá para cá e tem uma vaga, você não vai conseguir traduzir desta forma. Então, nem tenta, porque não é assim que se faz. Ideia para língua, ideia para outra língua. Modo de expressar, modo de expressar. Árvore, tree. Entendeu? Ótimo, obrigado a vocês. Eu espero que isso ajudou.
talvez seja um pouquinho difícil, porque isso é bem perspectiva e maneira de aprender o inglês. Mas se vocês realmente conseguirem fazer isso, entender isso, você vai quadruplicar sua capacidade no inglês em dias, tá? Muito, muito, muito mais fácil de entender dessa maneira. E para poder realmente adquirir os níveis mais altos de fluência, você precisa fazer esse tipo de coisa, tá bom? Eu agradeço muito seu tempo, sua atenção. Obrigado por estar aqui. Se você gostou do vídeo, por favor, coloque um like, um coraçãozinho, um comentário, uma coisinha aqui para eu conversar com vocês. Fico muito feliz em ajudar vocês e até a próxima. Tchau!